E se o momento que parece que tá tudo dando errado na sua vida for, na verdade, o grande recomeço de coisas muito mais alinhadas e muito mais importantes para você? Se a sua vida está caindo em ruínas, eu quero que você fique aqui nesse vídeo comigo, que você vai entender o que é esse processo e como sair do outro lado muito mais forte, muito mais feliz, muito mais alinhado e com muito mais sabedoria. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano e junto com a Junandra a gente fundou o Projeto Original. O Projeto Original já tem mais de 5.000 alunos e clientes, a gente é a primeira comunidade de desenho humano do Brasil e aqui no YouTube a gente quer trazer também mais informações para vocês entenderem esse mundo incrível, apaixonante que pode te ajudar muito dentro do desenho humano. Aqui nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre Saturno, então o que que esse planeta significa dentro do seu mapa, por que que é importante você viver o seu Saturno, porque talvez as coisas não estejam dando certo na sua vida e quando você vive o seu Saturno você tem esse retorno e também falar um pouquinho do tão temido retorno de Saturno e eu quero compartilhar algumas experiências para vocês aprenderem a lidar com esse momento também. Então vamos lá? Para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe nada de astrologia, não sabe nada de desenho humano, eu acho que vale muito a pena a gente só reforçar que Saturno é um dos planetas que rege a nossa vida. Quando a gente olha um mapa natal ou um mapa de desenho humano, o que que a gente está vendo são as influências que a gente recebeu no momento do nosso nascimento. E isso não é por acaso. Quando você chegou ao mundo, existia uma característica de o que estava acontecendo no céu. E dentro do desenho humano, a gente estuda muito o trânsito de neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas muito pequenininhas que percorrem todo o universo e que carregam informações. Então, quando você nasceu, você foi inundado por trilhões de neutrinos que percorreram o seu corpo e deixaram como se fosse gravado, estampado em você essas informações. E são justamente essas informações que dão pistas valiosas da nossa personalidade. E quando a gente pensa nisso, né, nessa característica de onde estavam os planetas, o que estava acontecendo e a influência que isso tem na nossa vida, o que que é legal da gente entender? Planetas são entidades vivas, são grandes deuses. Na mitologia a gente tinha essa noção de que planetas eram grandes deuses. E cada um desses planetas tem as suas próprias características e acabam regendo determinados temas na nossa vida. Quando a gente olha para Saturno, o Saturno é o planeta assim mais assustador, entre aspas, né? Talvez agora vocês vão me achar muito maluca, mas o que eu vou falar é verdade, que eu tive uma experiência num curso de astrologia que eu fiz, que a gente fazia várias meditações de ir até o planeta, se comunicar com o planeta, conversar com o planeta, entender o que que o planeta quer de você, como ele pode te ajudar, enfim. E eu me lembro até hoje da minha primeira experiência em Saturno, né? De ir até Saturno e me sentir. E foi uma experiência, assim, um pouco de medo. Eu lembro que era um pouco frio, sabe? E no começo eu tinha essa relação um pouco conturbada mesmo com Saturno, de não fazer exatamente o que ele estava me pedindo, mas Saturno é um planeta de disciplina. Saturno é um planeta que, se você não faz o que ele pede, ele vai te forçar a fazer o que ele pede. Saturno é um planeta que, se a gente não vive o nosso Saturno e os temas do nosso Saturno, a gente acaba se sentindo em dívida mesmo. E a gente acaba gerando muitos karmas pra gente mesmo. Então, Saturno, ele te estrutura. Saturno, ele é o osso. Saturno, ele dá essa forma de tipo, tem coisas que a gente tem que fazer enquanto a gente não fizer e a gente não for disciplinado nisso, a gente não masterizar isso, a gente não vai viver o nosso potencial máximo. Quando a gente é mais jovem, a gente não tá nem aí pra nossa disciplina, fala sério, né? Você quer mais curtir a vida, você quer mais aproveitar. E por isso que o retorno de Saturno, ele é tão importante, porque o retorno de Saturno, o primeiro retorno de Saturno, ele acontece mais ou menos entre os 28 e os 30 anos. E é realmente essa preparação para você entrar numa nova fase da sua vida, que é uma fase mais madura, que é uma fase mais disciplinada, que é uma fase, inclusive, que você entende até melhor o que que é importante para você? O que que você quer construir? Que legado que você quer deixar? Pode reparar que, muito provavelmente, com 20 anos, você não tem a cabeça que você tem aos 35, e graças a Deus, imagina se a gente ficasse com aquela cabeça de 20 anos para sempre. E o retorno de Saturno, ele traz justamente isso, essa maturidade e essa clareza do que importa e do que não importa. Eu sou uma linha 6 no desenho humano, então o retorno de Saturno tem ainda mais peso para mim, e realmente foi um período da minha vida que tudo começou a ruim. Isso eu tô falando da minha experiência pessoal, não necessariamente vai ser assim com todo mundo. Mas pra mim, tudo que eu acreditava ser verdade ou ser certo na minha vida, sabe, as certezas que eu tinha de tipo, cara, isso aqui vai ser o que eu vou fazer pro resto da vida, tudo foi abaixo. Tudo realmente assim foi abaixo num nível.
que eu tinha uma sociedade, eu me desfiz dessa sociedade. Eu tinha um relacionamento que eu já morava junto com a pessoa, eu terminei esse relacionamento, eu mudei de país, eu mudei de emprego, tudo na minha vida mudou. E o que que é muito legal quando a gente vive mesmo o que Saturno espera da gente é que a segunda fase sempre vai ser melhor que a primeira. Hoje eu tenho uma nova sociedade com a Ju que é assim, gente, tem nada em comparação como é melhor, como eu me sinto melhor, como eu trouxe o melhor de mim. Nem sei se eu devia estar falando isso aqui, mas eu sinto que eu saí de um casamento ruim, entrei num casamento bom e pude entender isso. Estou num novo relacionamento muito mais maduro, muito mais alinhado com o que eu realmente quero, com uma pessoa muito mais compatível a mim. Então, se você ainda não viveu o seu retorno de Saturno, eu não tô falando que você vai necessariamente terminar, ou que, né, as coisas não vão dar certo, não é isso. Mas é muito importante a gente saber, dentro, né, dessa fase do retorno de Saturno, que tudo que vem para baixo é um convite da vida para você olhar para isso e entender, putz, o que que eu posso aprender com isso? Aonde eu estava construindo as minhas certezas? Será que eu estava construindo o meu castelo na areia, que ia acabar desmoronando mesmo? E agora eu tenho uma oportunidade de reconstruir de um lugar muito mais elevado, de um lugar de muito mais maturidade, de muito mais sabedoria. E realmente escolhendo o que importa. Com 20 anos, o que importa é ir, sei lá, na balada ficar bêbado. Com 30, você já começa a pensar em construir uma família, em construir uma coisa duradoura, em trabalhar com coisas que você vai deixar um legado. E é isso que Saturno traz para nossa vida. Com isso dito, o que que eu acho muito legal para quem quiser se reconciliar com Saturno e, assim, fazer uma escolha consciente de viver o teu Saturno. Isso eu acho que é muito importante, porque enquanto a escolha é inconsciente, a vida bate, bate, bate. A gente tropeça, tropeça, tropeça até aprender. O aprendizado é meio duro quando ele tá meio inconsciente, né? Quando a gente tá fugindo do que Saturno espera da gente. Mas quando a gente tá conscientemente olhando para essa energia, trabalhando essa energia e fazendo boas escolhas, é totalmente diferente. Antes eu tinha meio esse medo de Saturno. Hoje eu já acho assim, obrigada, Saturno, porque se não fosse você, né? Se não fosse esse grande ser, esse grande planeta, talvez eu não seria capaz de cumprir o que eu vim aqui cumprir. Talvez eu me distrairia muito e não estaria cumprindo o que eu vim aqui cumprir. Isso é muito legal da gente perceber. E hoje até é muito interessante porque eu tenho uma visão tão diferente de Saturno que às vezes eu até conscientemente vou para um lugar, né? Não sei se vocês já ouviram falar de astrocartografia, eu adoro viajar para lugares que eu tenho linhas de planetas passando para ativar mesmo essa energia conscientemente e ir para lugares que tem Saturno. Antes, quando eu não tinha essa consciência, era tipo um caos, e hoje em dia, a última vez que eu fui, que foi no ano passado, em novembro do ano passado, eu viajei para uma linha de Saturno e foi incrível. Eu achei que assim me estruturou de um jeito que eu precisava. E eu tenho um mapa muito, sabe? Se deixar, eu vou lá para a Lua. Então, a estrutura me faz muita falta e ter esse contato consciente me ajuda bastante a me manter firme no meu propósito, firme no que eu vim fazer. Eu vejo muito hoje Saturno como aquele pai que garante que seu propósito se cumpra, que garante que você não vai desperdiçar essa existência. E os melhores pais muitas vezes são rígidos. Por quê? Porque eles querem o nosso melhor, porque eles não vão tolerar que a gente se distraia do que a gente veio aqui fazer. Então, essa é a energia que a gente veio se reconectar. E eu quero deixar aqui um dever de casa para vocês trabalharem com essa energia. Primeira coisa que é muito legal de você saber é gerar o seu mapa de desenho humano. Coloca os seus dados de nascimento e procura por Saturno no seu mapa. Vou até apresentar aqui para vocês verem um. Então, quando você gerar o seu gráfico de desenho humano, a informação que você tem que buscar é o símbolo desse planeta aqui. Se você olhar, parece que é tipo uma cruz que tem uma perninha, né? Então, nesse exemplo, é 5, tanto do lado consciente quanto do lado inconsciente. Esse é o desenho humano do Gandhi. Eu abri aqui rapidinho uma apresentação de uma aula que eu dei na formação em desenho humano dos planetas, tal, e a gente analisa o mapa do Gantt. Por isso que tá aqui assim desse jeito. E aí são essas informações que você tem que buscar. Qual é o número que tá aparecendo aqui no teu Saturno? Então, na cruz com a perninha. Se você olhar no desenho do Gandhi, tá um 5,2. O que que eu quero que vocês olhem é o que tá antes do ponto. Então, é o 5 no caso dele, vai ser o 5 dos dois lados. É 5 aqui e 5 aqui. Mas, por exemplo, se eu já venho no meu mapa de desenho humano, Saturno, aqui tá vendo a perninha, ó, por exemplo, no meu, do lado consciente tá o 55, do lado inconsciente tá o 49. Então, tem pessoas que vão ter a mesma porta dos dois lados, tem pessoas que vão ter portas diferentes. Anota
e entende o significado dessa porta. Se você nunca estudou desenho humano, não sabe o que que significa as portas, você pode ir lá no nosso Instagram, o projeto original, vou deixar aqui em algum lugar na tela, e comentar em qualquer publicação nossa, portas. Você vai receber gratuitamente um e-book que a gente fez um resuminho das portas, e aí você pode estudar esse tema. Então, olha para o tema que o seu Saturno ativa e pegue lá as principais palavras, né, que a gente coloca ressaltado e faça uma análise consciente se você acha que você está vivendo o seu tema de Saturno ou se você está fugindo disso, ou se você está deixando isso para outro plano. Outra coisa que ajuda muito, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, é viver sua estratégia de autoridade. Porque desde que você esteja vivendo sua estratégia de autoridade, naturalmente você vai viver o que é verdade para você, mas é claro que esse trabalho consciente vai te dar uma baita ajuda. E pode ser legal também você avaliar se você está na sua vida vivendo a sua assinatura genética, que é o tema que vai te mostrar se o que você está vivendo no seu dia a dia é alinhado, né? Se você está vivendo de uma maneira autêntica e alinhada ao seu desenho humano, ao seu projeto original, ou se você desviou da sua rota e aí você experimenta o que a gente chama do não ser, que é o tema emocional que te mostra que você desviou da sua rota. E aí, entendendo isso, se você está vivendo o seu não ser, pode ser que é porque você está se desviando do seu Saturno também. E pode ser um baita insight para você começar a viver a tua verdade. Então, recapitulando, se você for geradora ou geradora manifestante, observa na sua vida se você está vivendo a satisfação, que é a sua assinatura genética, ou se você está vivendo a frustração, que é o seu tema do não ser. Se você é manifestador, e às vezes até se você é gerador manifestante, também pode olhar se você está vivendo a paz, que é a sua assinatura genética, ou se você está vivendo a raiva, que é o seu tema do não ser. Se você é projetora, veja se você está vivendo uma vida de sucesso ou uma vida de amargura. Se você é refletor, veja se você está vivendo uma vida de encantamento, né? Você está encantada pela vida ou não. É uma vida de desencantamento. Isso pode ser um bom sinal de que você não está vivendo e não está cumprindo o que Saturno exige de você. E aí dá uma olhadinha lá para ver se você tá. E se você está passando pelo seu retorno de Saturno, quero que você saiba disso, que você vai sair do outro lado muito melhor do que você entrou. Que as coisas que saírem da sua vida, confia em mim, confia em alguém que passou assim pelo retorno de Saturno mais brabo que eu já vi pessoalmente. Você vai, tudo que sair da sua vida é porque tem algo melhor para chegar. É porque tem algo mais alinhado, é porque tem algo que é mais verdadeiro, que é mais sólido, que é mais alinhado mesmo com o que você veio viver. Então, nesses momentos, né, que a gente está passando pelos desafios do Saturno, primeira coisa, não foge disso, não queira correr disso, não queira não aceitar o fim das coisas, né? Entenda quando as coisas já se acabaram e sempre com essa perspectiva do que eu posso aprender aqui, que isso vai me trazer de sabedoria. O que talvez eu estava vivendo uma ilusão e não sabia, aonde eu quero construir a minha nova verdade, né? Porque também não adianta sair de um erro e entrar em outro. Um erro, entre aspas, né? Mas digo uma experiência que não é verdadeira para você. Então, realmente, assim, se conecta, se interioriza, veja como você tá passando de fase mesmo. É só isso, é só uma passagem de fase, sabe? Às vezes, pra gente passar de uma fase para outra no videogame, a gente tem que matar o chefão, né? Então, é assim que você vive. E realmente é assim que você se reconecta com o que você veio aqui fazer. Faça as pazes com Saturno, porque ele é um aliado na tua jornada. Ele é um pai que tá te olhando e te ajudando a chegar onde você sempre esteve destinado a chegar. E aí, meus amores, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que de alguma maneira tenha contribuído, ajudado com vocês. Se você sente que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda também. E se você quiser se conectar com a gente, eu vou deixar aqui os nossos principais links. Não deixa de ir lá no Instagram receber o seu e-book gratuito de Portas de Energia. E vou adorar saber nos comentários o que vocês acharam. Beijo!